Boa noite. Sempre é uma grande alegria estar aqui no Paz e Bem. Sempre renova a alma, nos nutre a alma, nos faz sentirmos leves. Até parece uma contradição, nutrição com leveza, mas aqui essa nutrição nos torna leves, porque nos torna plenos de nós mesmos, da luz que não está fora, porque também está, mas porque, sobretudo, ecoa, existe em cada um de nós, na nossa própria essência, no nosso DNA divino, porque temos em Deus a nossa origem e porque temos nele toda a possibilidade e toda a inspiração. A temática de hoje, sobre a fé e a caridade, resume bem o que o pensamento espírita traz a todos aqueles que conhecem a sua verdade e aquilo que ele busca trazer. Primeiro, a ideia de fé não como crença, não como uma situação de acreditar, mas uma visão de fé baseada e entendida como plena confiança. Confiança que, à medida que nós vamos nos permitindo permear, deixar permear em nós toda essa ideia, faz com que a gente cada vez mais se sinta seguro e confiante com o que nos fala essa doutrina. E a palavra confiança é a propósito mesmo, porque não é uma palavra que se resume em algo que seja passivo, ou algo que eu apenas sinta. Confiança é algo que eu também construo. Eu me sinto tocado e ao mesmo tempo eu toco. Ao mesmo tempo que ela penetra, ela se deixa penetrar. E porque toda a doutrina espírita é inspiradora e desafiadora, e porque toda a doutrina espírita suscita a todos nós quebrarmos paradigmas, ousarmos fazer, ousarmos conduzir, ousarmos tomar as rédeas de nossas vidas, a palavra confiança diz exatamente isso. Porque a palavra confiança, ela é composta e ela quer dizer fiar, fazer com. Ela nos ensina que nós sabemos e confiamos que algo acontecerá, não porque há uma providência exterior a nós a fazer, mas porque nós fazemos parte desse processo e nós também construímos para que isso aconteça. Fiar com, fazer com o outro, fazer com o divino, fazer com o universo, mas jamais ficar apenas na expectativa de que algo venha. Então, confiar é fazer e saber que as coisas vêm. E qual é o resumo que nós podemos ter na palavra de Jesus sobre fé? E aí nós vamos ter que nos recorrer a Mateus, lá no Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim: buscai e achareis, pedi e vos será dado, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que procura, acha, todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que bate, se lhe será aberta a porta. Essa era a visão de Jesus sobre fé. Não tinha a menor dúvida, não tinha a menor inquietação quanto à sua relação com o Criador.
a sua relação com o mundo, a sua relação com tudo que existe em um universo. Porque, lembrando Paulo de Tarso, tudo nos é lícito. Portanto, tudo podemos e temos como conquistar, realizar. Porém, ele sempre muito previdente, prudente, dizia: tudo me é lícito, todavia nem tudo me convém. Cabe a nós aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, a entender o que me convém do que não me convém. Não somos robôs, não somos autômatos, não fomos criados com manuais técnicos. Nós somos seres originados, seres oriundos de um amor infinito. E esse amor é a nossa inspiração. Quando nos lembram os espíritos que surgimos simples e ignorantes, nos alerta ao mesmo tempo para que tenhamos a humildade e também para que não tenhamos medo nem dúvidas quanto à nossa origem divina. Sermos criados ou surgirmos simples e ignorantes não nos torna menores, não nos torna pequenos, mas nos torna uma possibilidade de luz, uma possibilidade de grandeza, uma possibilidade de fazer, realizar e construir infinita. O grande desafio é vencer a ignorância sem afastar-se da simplicidade. Talvez seja esse o maior desafio do ser humano, porque a partir do momento em que ele começa a perlustrar, a descobrir, a identificar coisas, ele começa a se encher de vaidades. E como lembrava Tom, isso vem exatamente do momento em que nós começamos a nos desidentificar enquanto seres plenos e passamos a nos identificar como um indivíduo apartados da criação. E ao nos vermos apartados, seccionados, nos sentimos quebrados, menores. E é aí da onde vem esse sentido, não é, que nos leva a essa separação, a essa ilusão de separatividade, que aí nos leva ao medo, que nos leva à inquietação, nos leva a incertezas, porque passamos agora a acreditar no finito, naquilo que é pequeno, naquilo que é circunstancial. Perdemos a visão do todo e nos distraímos com a visão pequena de cada situação. E aí passamos a ficar extremamente egóicos, só olhando para aquilo que possa de alguma forma nos salvar, nos dar segurança. E aí passamos a querer controlar, passamos a querer ter situações de controle sobre tudo, sobre a vida, sobre os outros, sobre nós mesmos. E essa viagem nos enfraquece. E essa ilusão nos aparta do todo. E é daí que vem o apego. E muitas vezes nós confundimos o apego com amor. O que nós podemos dizer é que no apego pode até haver algum resquício, ainda que mínimo, do amor. Mas com certeza, no amor pleno, não há o menor resquício de apego. Porque o amor é como Paulo de Tarso dizia: o amor tudo pode, tudo suporta, tudo vence, ele não se limita, ele não julga, ele não critica. Amor é a essência
da outra vertente, base na doutrina espírita, a caridade. Não a caridade entendida como a filantropia, ou como o ato de dar coisas aos outros, ou de ofertar, ou de distribuir, ou a caridade talvez como moeda de troca para salvação. Essa não é a visão espírita. Na visão espírita, há trazida uma frase que talvez alguém leve como axioma, não importa, que diz assim: fora da caridade não há salvação. Como a doutrina espírita não prega ou não fala de salvação, porque não há o que salvar, porque ninguém está condenado ao inferno nem ao sofrimento, todos estamos destinados a ser felizes. O que queria dizer, portanto, Kardec com fora da caridade não há salvação? Ele quis apenas abalar, quebrar paradigmas. Porque até então as religiões, pretextando ser o único caminho que levasse a Deus, definiam quais eram as regras para que seus fiéis seguissem. E alguns diziam, fora desta igreja não há salvação. E outros, fora da palavra não há salvação. E Kardec, diante de um mundo completamente novo que lhe era trazido, mercê da comunicação, das mensagens, da dimensão espiritual que chegava ao mundo tangível, deslumbrou-se com as ideias, não no sentido de perder a noção da realidade, mas tomou-se de entusiasmo por elas e viu que não há uma fórmula, ou uma regra, ou um pensamento, ou uma doutrina que imponha, ou que garanta a quem quer que seja, ser ou não ser salvo. Ele quis dizer que o projeto da humanidade não tem sentido sem que a caridade esteja presente. Daí, o projeto da humanidade não ter salvação ou sentido se os homens não começarem a entender o que é viver em humanidade. Humanidade. A origem dessa palavra do latim vem de humus, vem de terra. É a mesma origem para homem, é a mesma origem para humildade. E aí chegamos a uma ideia basilar na doutrina espírita. É impossível que nós consigamos viver a fé no sentido da confiança em Deus e viver a caridade no sentido do amor verdadeiro e incondicional se não aprendermos a ser humildes. E o que quer dizer humildade? Alguns vão se imaginar apequenar-se, diminuir-se, ou não ocupar lugar de destaque. Nada disso. Na origem da sua palavra e na visão espírita, humildade nada mais é do que saber o meu lugar na terra. Saber o meu lugar em meio a todos. E desse saber eu consigo olhar para todos e tudo de uma forma bem natural. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. Isso é humildade. Aperceber-se de si, sentir-se bem na terra, no chão, me situo, me enxergo e enxergo o outro. Porque o Tom fez um exercício e diz assim: consegue lembrar o nome de há pouco em quem você se apresentou? E depois perguntou: consegue fechar os olhos e trazer a imagem da pessoa que você viu? É porque nós nos acostumamos a ver, mas não nos acostumamos a enxergar. Não nos acostumamos a permitir que o olhar nosso seja um olhar de entrega que acolhe. Nós vivenciamos uma doutrina que é, por excelência, includente.
A doutrina espírita tem como base incluir. Nada na doutrina espírita sugere excluir, sugere segregar, sugere afastar. Ela estabelece pontes, não constrói muros. Ela cria laços que ligam e não barreiras que distanciam. Então, nesta doutrina, que nos fala sobre a necessidade de criar laços, nos pede que olhemos. E olhar é um processo de troca. Eu não tenho que temer nada, mas olhar. Eu lembro um filme recente que fez muito sucesso, chamado Avatar, em que um dos momentos mais importantes é que uma das personagens olhava para o outro e dizia: eu vejo você. E quando ela dizia eu vejo você, ela estava dizendo: eu me identifico em você, eu acolho você, eu abraço você, e por isso eu lhe vejo. Nós temos a felicidade de compartilhar esta doutrina espírita, de compartilhar esse desiderato, de construir nossas experiências enriquecendo-as a cada dia, estabelecida numa confiança plena num Criador, mas também numa confiança plena na nossa própria essência. E nesta mesma confiança, na confiança plena de que só é possível realizar e transcender, um dando a mão ao outro, um podendo com o outro construir uma civilização melhor, mais justa, mais plural. Podemos ainda não viver a civilização dos sonhos, mas esta civilização evolui, esta civilização progride, porque na essência de todo o processo da criação está a construção permanente, a evolutividade incessante. Na outra obra de Kardec e basilar da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o sentido da caridade de Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão de todas as ofensas. Olha que coisa interessante. Perdão. Quando se fala nessa palavra perdão, às vezes a gente se sente meio perdido. Porque essa palavra perdão pode significar uma situação em que eu tenho que desculpar, ou que eu tenho que fazer algo, mas que dentro de mim me dói, me corrói, ou mexe, ou fere muito. E o que essa palavra perdão quer dizer? A própria palavra já diz: perdão é uma perda grande. Perdão, portanto, é perder apegos. Apegos ao ego, apegos a mágoas, apegos ao orgulho, apegos a sentir-se ferido, atingido. É perder isso. Que mal há em perder isso? Que valor isso tem para nós? Jesus sugeria que não juntássemos tesouros na terra, mas tesouros na outra dimensão. Então, o perdão sugerido é: solta essas coisas, libera essas coisas que te aprisionam, que te prendem. São sacos de tijolos que vão botando nas suas costas, nas nossas, e a gente vai segurando, e vai acolhendo, e vai mantendo. E isso só pesa, só dói, só cansa. Porque o jugo de Jesus é leve, é suave. Não era ele que dizia? Então, se está pesando nas costas, não é coisa boa. Não se apegue. Solte isso. Não tem sentido.
A visão da fé e da caridade no pensamento espírita é isso. Nenhum mistério, nenhuma culpa, nenhum medo. É simplesmente vive a tua experiência. Essa é uma doutrina libertadora. É uma doutrina que diz: errou, não ficou satisfeito, esse resultado não é o que você queria. Faz melhor, faz de novo, tente outra vez, e outra vez, e outra vez, porque não há te esperando nenhum tribunal de sentença, não há de acontecer nenhuma condenação a você. Porém, não se sabote, dê o melhor de si, faça o seu melhor, não aceite fazer as coisas mais ou menos. Se fizer, faça inteiro, faça pleno. Mas se não gostou, volte, renove, faça de novo. Não temas. Não era o que Jesus nos dizia, não era o que ele nos propunha. Fazemos parte da coletividade desde quando chegamos aqui. Pensamos logo no nosso primeiro núcleo, quando chegamos, que é a nossa família. Como nos relacionamos ali? O que desenvolvemos ali? Quando olhamos para a nossa família, o que vemos? O que percebemos? Quando olhamos para as pessoas próximas a nós, o que vemos? O que percebemos? Quando olhamos para uma coletividade um pouco maior, a vizinhança de onde moramos, os colegas de trabalho onde estamos, ou os colegas ou os companheiros de uma equipe, se praticamos algum esporte, se fazemos algo em grupo, como convivemos em tudo isso? Como estamos em cada lugar desse? Aos pedaços, cumprindo papéis como personagens, ou estamos inteiros? Ou estamos presentes? E somos um, como nos lembrou Tom. Estamos inteiros, plenos, respirando e vivendo aquele momento que eu estou vivendo, ou estou na ansiedade? Vivendo uma coisa, respirando outra. A mente num canto e fisicamente eu em outro. Como é que funciona isso? Essa ansiedade me leva para onde? Me conduz a quê? Me afasta da minha própria essência, daquilo que eu sou. A caridade tem origem, essa palavra, no latim caritas, que é amor por excelência, e caros. Caros quer dizer, no nosso português, caro. Aquilo que é caro, aquilo que tem elevado valor, aquilo que tem importância elevada. Então a expressão caridade significa dar a verdadeira importância àquilo que estou fazendo no momento com a pessoa que está junto a mim, no momento com quem eu estou. Isso é o máximo e o melhor que eu posso fazer. Se ela está conversando comigo, a caridade é ouvi-la. Se estamos caminhando juntos, a caridade é aproveitar esta caminhada e não ficarmos na ansiedade, falta muito para acabar, quando isso vai terminar? A caridade é isso, é estarmos presentes e plenos, junto com o outro, confiando, fazendo. Porque juntando fé e caridade se tem essa palavra linda em português, chamada esperança. E essa palavra esperança é a sensação clara de que esta nova humanidade, de que esta humanidade mais justa, mais plural, chegará. E esperança quer dizer esperar, ou seja, ter a certeza que virá, esperar com confiança. Logo, esperança não é uma expectativa. Esperança é a ação feita junto,
Eu com o Criador, eu comigo mesmo, eu com o próximo, construindo situações, momentos e condições cada vez mais propícias para um mundo melhor e para um mundo mais justo. A doutrina espírita nos pede apenas e tão somente tomarmos de consciência de quem somos, vivermos essa experiência. Quando fui convidado a falar sobre a questão da caridade e a fé, me lembrei de um poema, de uma poesia, há muito tempo, psicografada por Chico Xavier, no livro Antologia dos Imortais, chamada Lágrimas. Francisco Lobo, o autor espiritual. E ela, eu acho muito interessante, mas fazia muito tempo que não a ouvia, e nem me lembrava. Me lembrei dela ao Jane ter me convidado. Eu trouxe a colinha, se eu falhar eu vou olhar, mas vou falar dessa poesia porque acho ela extremamente interessante. Que diz assim: quando a luta te deixar em plena vida, qual tronco a sós, sem flores e sem frondes, na secreta renúncia a que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes. Quando a amargura te assalta, te converta a vida em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a prova te assalte os semelhantes, na dor de sendas ásperas e incertas, na simpatia que te inflama o peito, bendita seja a lágrima que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade, na caridade, a que nobre e sereno te conjugas, muito acima das lágrimas que vertes, benditas sejam as lágrimas que enxugas. Talvez conscientes dessa proposta, de nos abstrairmos um pouco só do nosso pequeno mundo, de termos uma visão mais abrangente, mais aberta, de olhar para o outro e perceber no outro nós mesmos, e perceber no outro a essência divina, nós consigamos também nos sentir mais seguros para caminhar nesse mundo. Nos sintamos mais pacientes, nos sintamos mais firmes, nos sintamos mais tranquilos, porque essa nossa doutrina, ela realmente mexe e desafia todos os dias conosco. Só nos pede que a cada dia, quando despertarmos, nos apropriemos de quem somos, tomemos conta disso e passemos a entender que no primeiro momento que despertamos e tomamos consciência de que há um novo dia, abramos o coração, a mente para agradecer essa dádiva, agradecer esse presente, agradecer as possibilidades, oferecer o nosso melhor, colocarmos-nos de pé e pormos-nos em marcha. Somos seres muito amados e somos todos nós colaboradores de Deus no processo da criação. Assim conscientes, possamos pensar como Ramon Jiménez: eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, e que segue sereno quando eu estiver aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Porque a morte é apenas uma passagem. Ao espírita é a certeza de um vestíbulo que eu passo para uma outra dimensão. A morte é uma lembrança a nós apenas de que todas as possibilidades são infinitas e que não cessarão nunca. Para nós espíritas, sabemos que todos nós precedemos ao berço e sobreviveremos ao fenômeno que chamam morte.
mas estaremos sempre conscientes de que podemos, em todos os instantes de nossas vidas, estarmos dispostos, plenos e prontos a fazer o nosso melhor. E como diz Joana de Ângeles, quem faz o que pode, faz o máximo. Façamos, pois, o nosso máximo, cada um de nós. Que Deus nos abençoe.